Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. A gente fala agora do Ibovespa, que opera em forte queda de cerca de 1%. O principal ponto para isso, o principal ponto de pressão, são as ações de empresas como a Usiminas e a Vale de mineração e a Petrobras. Lá fora, as bolsas americanas seguem uma trajetória um pouco diferente e acabam subindo, o que puxa o interesse dos investidores sobre a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que está aí bem próxima. Quando a gente fala de câmbio, a principal influência é a agenda de dados bastante fraca aqui do Brasil. Agora a moeda cai e é cotada ali na faixa dos R$ 5,10. Falando de bolsa, o patrimônio dos investidores pessoa física no Tesouro Direto cresceu 47%, isso no primeiro trimestre desse ano, quando comparado aí com o mesmo período do ano passado. Ele chegou a 200 bilhões e 200 milhões de reais, isso segundo a B3. Esse crescimento veio acompanhado da expansão da base de investidores e da maior diversificação das carteiras de investimento. No Tesouro Direto, o número de investidores aumentou 13% no período de um ano e ultrapassou os 3 milhões. Já os ETFs tiveram um dos maiores avanços do período, com uma alta de 35% no número de investidores e 72% no patrimônio que foi aplicado. Esse levantamento mostra também que o saldo médio dos investidores no Tesouro Direto subiu 37% também no período de um ano. E a gente fala agora de petróleo, porque a movimentação de navios pelo Estreito de Hormuz já começou a dar sinais de recuperação. Alguns dados da consultoria de riscos marítimos, a Marisques, mostram que 335 embarcações transitaram pela região, isso na última semana. Apesar, analistas dizem que as empresas ainda não têm uma confiança sólida no Estreito depois dos episódios envolvendo a guerra no Oriente Médio. Vamos ouvi-lo. A gente vê que a reação do mercado, né, essa queda muito forte que a gente teve desde do período do início da guerra, ela foi uma reação muito forte também, né? O mercado reagiu recuando os preços ao patamar pré-guerra, né, o que a gente vem observando hoje. Mesmo em meio às incertezas em relação à frente diplomática, como a gente vem comentando, né? A gente tem esse período de 60 dias das negociações entre Estados Unidos e Irã, que tudo pode acontecer, né? Até o momento, o mercado vem precificando a normalização do balanço global de petróleo, né? Que ainda, vale destacar, não ocorreu. A gente vê ainda níveis 40% abaixo do volume de petróleo sendo escoado pelo Estreito de Hormuz frente ao período pré-guerra. A gente ainda vê o mercado deficitário e a gente vê ainda, né, uma China que não voltou ao mercado. A China vem consumindo pouquíssimo petróleo vindo do exterior. Quando a China e a Índia voltarem mais para o mercado, a gente deve ver uma pressão altista mais relevante, né? Mesmo com o aumento dos fluxos de petróleo sendo escoados ali pelo Estreito de Hormuz. Então, é importante olhar com cautela o momento atual do mercado de petróleo, dadas as grandes incertezas que a gente tem daqui para frente em relação aos fluxos pelo Estreito de Hormuz e em relação à demanda asiática, vão ser importantes drivers, né, para o desenvolvimento das cotações ao longo das próximas semanas. E a gente segue falando da flutuação do petróleo, das cotações, porque o preço médio das passagens aéreas aqui do Brasil subiu 11,2% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Passagens para viagens aqui dentro do território nacional. Segundo a ANAC, o valor médio do bilhete chegou a R$ 632,53. Essa alta foi impulsionada pelo querosene de aviação, que ficou 68,5%, 68,5% mais caro no período, apesar das medidas do governo na tentativa de frear o impacto da alta do preço do petróleo no setor. Os dados consideram apenas o preço do transporte aéreo, sem as taxas aeroportuárias e outros encargos que incidem sobre esse preço. E esse foi o CNN Mercado. Ele volta às 10 para 6 da tarde com muito mais atualizações sobre o mercado financeiro. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde para você e até mais.